Boa noite. Saúde a todos com a graça e a paz de Cristo e a paz de Jesus Cristo. Repetir as duas frases que têm o mesmo sentido, porque tem pessoas que não conseguem entender que essas duas frases significam a mesma coisa. E quando não se diz a paz de Jesus Cristo, elas não parecem não entender. E quando diz graça e paz, não entendem. E vice-versa. Então, eu preferi dizer as duas para que agradem a todos. Eu quero pedir licença a Jesus Cristo para estar na sua presença e passar para vocês mais uma live. Acesse aí o canal se vocês gostarem. Como eu falei, toda semana, na segunda-feira, eu vou transmitir uma live. Agradeço a todos aqueles que compartilharem, que assistirem e que indicarem, porque não é para minha honra nem para minha glória, e sim para a honra e glória do nosso Pai. Eu quero iniciar esta conversa com vocês, meus irmãos, passando para vocês de início uma palavra bíblica que se encontra em Isaías 41, 13, que diz: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Não temas, ó bichinho de Jacó, povinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor é o Santo de Israel. Amém? Justamente isso, meus amigos, meus irmãos. Jesus diz nesta palavra que Ele está nos tomando pela mão direita. Ele não nos larga, Ele está conosco. E nós precisamos acreditar e confiar nesse Deus tão poderoso, que apesar de todas as nossas transgressões, Ele, por bondade e misericórdia, está segurando em nossas mãos. Meus amigos, eu quero falar para vocês hoje sobre questão de confiança. E para que eu chegue a este assunto, eu quero falar para vocês uma outra coisa sobre afogamento. Vejam bem, existem 3 formas de um afogamento. Existe aquele inocente que está na praia e ele, por não saber, não ter experiência nenhuma, ele vai cada vez mais para um local mais fundo e aí, de repente, ele se vê afogando. Este é um. Um outro é aquele que sabe nadar e ele começa a nadar achando que sabe, que domina o que está fazendo e de repente se vê em uma situação de afogamento. E tem um outro, que é aquele que sabe nadar, acha que domina e é orgulhoso. Então, veja bem, o que não sabe nadar se afoga por inocência. O que sabe,
porque acha que sabe demais. E o terceiro se afoga por orgulho, porque ele sabe nadar, mas não aceita uma ajuda. É bem assim que acontece na nossa vida. Tem pessoas que estão numa vida secular por não ter conhecimento da palavra e se prejudicam. Tem outros que conhecem a palavra, acham que sabem demais e cometem falhas terríveis. E tem outros que sabem da palavra, mas por orgulho acham que sabem demais e não aceitam um conselho, uma orientação. E daí, como no caso do afogamento, também se perde na vida e comete erros que às vezes são irreparáveis. A questão de confiança é uma coisa muito séria para o ser humano. Ainda mais na época de hoje, em que sempre se diz, não se confia em ninguém, não se deve confiar em ninguém. Ninguém é de confiança. Então, se ninguém é de confiança, só tem uma pessoa que a gente pode confiar. É em Deus. E pedir a Ele que coloque nos nossos caminhos pessoas em que a gente possa confiar. Que possamos dar credibilidade e essa pessoa nos retribua da mesma forma. Não é isso? Então, meus amigos, é bom sempre conhecer a palavra, mas agir com sabedoria, porque nunca ninguém sabe demais. Você pode ler a palavra de Cristo 50 vezes, 100 vezes, mas a interpretação de cada texto é individual. O sentido do que é ensinado aqui é um só, mas a personalidade é sua. Deus não interfere no seu modo de pensar. Ele te mostra como pensar, mas ele não pode interferir em como você está pensando ou vai pensar em determinadas situações. Então, a questão de confiança é justamente isso. Você tem que confiar em Deus e em tudo que está escrito aqui e prestar atenção com sabedoria no que você está lendo, no que você está vendo aqui na palavra de Deus, nos ensinamentos. Vou dar um outro exemplo a vocês. Um jovem do Corpo de Bombeiros, um salva-vidas, ele sempre largava às 4, 5 horas do seu posto de salvamento e ele passava no seu pelotão, no quartel, trocava sua roupa, pegava sua moto e pegava sempre aquele mesmo caminho de ida para casa. E passando pela beira da praia, ele ficava olhando o mar e devagar, seguindo para casa. Em uma determinada tarde, ele percebeu que tinha alguém dentro da água se afogando. Então ele para a moto dele imediatamente, corre para a beira da praia, certifica se aquela pessoa está realmente morrendo afogada e ele percebe que a pessoa já tem mergulhado algumas vezes e que realmente era uma situação de salvamento. Então ele tira suas roupas e se joga no mar. Quando ele chega próximo àquela pessoa que está morrendo afogada, o salva-vidas experiente, ele nunca se aproxima de imediato. Ele pede para que a pessoa fique de costas. Mais ou menos assim. Ele grita, fique de costas, confia em mim. Fique de costas, confia em mim, eu posso te salvar. Por quê? Porque ele sabe que se ele for diretamente àquela pessoa que está morrendo afogada, aquela pessoa vai, no desespero, se agarrar com ele e os dois vão morrer afogados. Então, pela experiência, pela sabedoria dele, ele pede que a pessoa fique de costas para que ele possa se aproximar com segurança e poder
salvar a vida daquelas pessoas. É justamente isso que eu falei para você logo no início. Tem pessoas que estão morrendo afogadas por inocência. Tem outros porque sabem demais, acham que sabem. E tem outros que por orgulho. No caso desse salva-vidas, se a pessoa estiver morrendo afogada por inocência e quiser ser salvo, ele tem que obedecer o que o salva-vidas está pedindo. Ele tem que confiar. Não é brincadeira, né? Qualquer um dos três vai ter que confiar naquele salva-vidas. Então você confiar a sua vida a alguém é complicado, né? Só se você realmente estiver numa situação de morte. Aí você vai e confia, porque você não tem saída. Mas é preciso confiar, mesmo nessa hora. E o salva-vidas, por sua vez, sabendo que aquele momento ali é um momento de desespero de quem está se afogando, ele também não pode ir no impulso e agarrar logo aquela pessoa, porque senão o trabalho dele não vai ser feito e vai morrer os dois no desespero ali. Então, ambas as partes têm que um confiar no outro. Mesma coisa é com a palavra, é com Jesus Cristo. Você precisa confiar no Deus que criou tudo isto aqui. Você precisa confiar em que Ele pode te salvar, em que Ele é a salvação. Pois só Jesus Cristo salva. E se você está numa situação de desespero, é uma situação de dificuldade, de sufoco, é como diz a palavra, entregue o seu fardo a Ele. É uma questão de confiança. Quando você entrega o seu fardo a uma pessoa, você está confiando nela. E a única pessoa que você verdadeiramente pode confiar é em Jesus Cristo. Não é isso? Então meditem bem nessa história que eu contei para vocês, porque é bem assim que é na vida. Ou você confia em Cristo, ou você não confia e coloca tudo a perder e vai morrer sem a salvação. Você precisa entregar a Ele, confiar no que Ele está te dizendo, que está prometendo, porque tudo na vida passa, mas a palavra de Deus permanece e permanecerá para sempre, a mesma palavra. Este livro fechado é apenas um livro, mas quando ele é aberto, ele é a palavra de Deus, verdadeiramente a palavra de Deus. Então, precisamos confiar na palavra de Deus, confiar em tudo que Ele determinou para cada um de nós. E só em Deus, realmente, diferente das pessoas que nós convivemos, é que temos a consciência e a certeza de que podemos confiar plenamente. Porque é uma pessoa que dar a sua vida por nós, que deu a sua vida por nós. Então, se nós não confiarmos nesse Cristo, em quem vamos confiar? Não é isso? Então, meus amados, prestem bem atenção na sua vida, na sua convivência, no que você está fazendo, porque você pode estar como aquele que está morrendo afogado e não saber de nada, e está indo ao abismo por não saber. Busque saber. Você pode estar como aquele que sabe, conhece a palavra, algum que se afastou da palavra de Deus, ou que já conhece a palavra de Deus, seja em qualquer outra religião, já ouviu falar em Cristo, mas mesmo assim ele acha que sabe, não, eu conheço e tal, e está também morrendo, prestes à morte. E pode ser aquele orgulhoso, que sabe, mas não aceita. Mas não aceita que ninguém chegue e diga para ele, olha, o caminho é esse. Você não já conhece, você não já sabe, mas ele não aceita, ele é orgulhoso, ele se acha. Então, meu amigo, ninguém sabe demais.
Só quem sabe tudo é Jesus e Deus, que são as mesmas pessoas. Só o Pai e o Filho sabem tudo. É o dono da sabedoria. São os donos de tudo. Ele criou tudo para cada determinada situação. Tudo depende um do outro. Seja sábio, seja paciente. Uma certa determinada situação, foi colocado um sábio, 2 sábios, um tolo e um sábio. E nessa sala foi colocado 2 flores. E a pergunta que seria feita aos sábios era se ele poderia dizer qual das 2 flores era verdadeira. Então, a janela estava aberta da sala e os 2 sábios observando ali aquelas flores. Nesse momento entra uma abelha e voa todo o salão e pousa numa flor. Imediatamente o tolo grita: esta é a flor verdadeira. O outro sábio ficou só em observar, não falou nada e esperou. E ele percebeu que a abelha pousou naquela flor, rodou por toda aquela flor, circulou, e depois ela foi para a outra. Fez o mesmo processo e foi até o néctar. Aí o sábio disse: esta é a flor verdadeira. Por quê? O outro foi precipitado. Não seja precipitado. Use a sabedoria que Deus dá. E essa sabedoria você vai adquirir aqui. O outro foi logo da primeira impressão. Voltando ao caso do salva-vidas, se ele fosse na primeira impressão e fosse, morreriam os 2. Entendeu? Então, seja sábio, seja prudente, seja paciente, entregue todos os seus problemas a Deus, que Ele vai saber como resolver. Te dá o direcionamento para resolver da melhor maneira, porque Deus é Deus, né? Eu quero também deixar para a meditação dos irmãos no Salmos 55, 22, que diz: lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te sustentará. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Veja como Deus é bom. Veja nessa palavra o que Deus, no Salmos 55, 22, veja o que Deus determina, o que Ele pode fazer por você, se você lançar todos os seus problemas nas mãos dele. Ó, lança o teu cuidado sobre o Senhor. Quer dizer, entrega a tua confiança em Deus. Entrega os teus cuidados a Deus. E Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Veja que coisa maravilhosa. A partir do momento que você entrega teus cuidados a Deus, Ele te susterá. Nunca deixará. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Se você for justo, justo com Deus, né? Ele não vai te abandonar. Ele vai estar contigo em todos os momentos. Nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza, mas Deus estará no momento de doença, no momento financeiro, porque Deus, Ele sabe das nossas necessidades. Ele dá aquilo que nós necessitamos. Às vezes nós pedimos, hoje, geralmente, só se procura bênçãos.
os quartéis só anunciam bênçãos, mas as bênçãos pertencem ao Pai. E Ele sabe a necessidade de cada um da sua bênção, do que necessita, do que precisa. Por isso que muitas vezes nós vemos pessoas evangélicas que são humildes, entre aspas, e felizes, porque eles têm consciência de o que eles têm é o que eles necessitam e que é dado por Deus, a necessidade deles. Quando que muitos têm palácios, mansões, e não vivem de aparências, não vivem com a plena felicidade. A felicidade de conhecer os ensinamentos de Cristo é uma coisa que eu não posso nem te contar. Porque essa felicidade é uma coisa interior de cada um. Em mim ela se expande de uma maneira, em você pode ser de outra. Mas é uma felicidade que só se sabe passando, só se sabe tendo, só se sabe quando está na presença de Cristo. Todos nós temos falhas e por isso todos os dias nós temos que aprender mais. Então, meus amigos, espero que eu tenha nessa pequena live novamente ter passado para vocês algo que Deus me usou para te transmitir, para que sirva no seu dia a dia, nas coisas que você precisa atravessar dia a dia, na doença, na alegria, no lado financeiro, no lado de coisas materiais. Saiba que tudo tem que ter um momento certo e a confiança. Confia em Deus, confia em Jesus. Cristo, em Mateus 11, no versículo 28, ele diz: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vê que lindo! Vê como Jesus tem um amor por nós. Ele deu a vida e ele diz aqui que o fardo dele é leve. Ele está disposto a entregar o fardo dele para nós e pegar o nosso. Meus amigos, em quem mais confiar a não ser nesse Jesus? Nesse Jesus, nesse homem santo, que ele quer entregar o fardo dele. Qual o fardo de Jesus? Desde o início, lá quando eu comecei a falar, eu falei para vocês: graça e paz de Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo. A mesma coisa, né? Tem pessoas que não dão a paz. Se deve dar a paz e a graça e paz para todos, para qualquer um. Porque existe alguma coisa melhor do que a graça e a paz de Jesus Cristo? Existe coisa neste mundo melhor do que a paz do Senhor Jesus Cristo? Então todos têm que receber a paz, não é? Porque não existe coisa mais maravilhosa do que você estar na paz de Cristo. Você estando na paz de Cristo, você está fazendo justamente isso que ele pede aqui. Porque se você não tem peso, se você não tem fardo, se você entregou a Jesus, está com o dele, que o dele é bênção, é santidade, então você está com fardo leve, você está suave, você está em paz. E ele está com o teu fardo pesado. Já fez isso, já morreu por nós, por nossos pecados. Só que nós adquirimos, diante de todo esse tempo,
outros fardos, outros pecados, e ele novamente, ele quer este fardo pesado. Então, meus amigos, espero que tenham gostado. Eu agradeço a confiança de vocês, de estar na presença de vocês, de estar na presença de nosso Pai Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, fazendo mais uma live. Como eu te falei da primeira vez, eu ainda tenho que aprender muito, mas o importante não é o que eu procuro passar da palavra. Isso é que é importante. O importante é que vocês tenham absorvido um pouco da palavra de Deus. Não é o meu jeito de se expressar, não é o meu português com algumas falhas, não é com o meu visual, não com o cenário que eu procuro passar de paz e tranquilidade, e sim com a palavra de Deus. Isso é importante, né? Para que vocês se edifiquem cada vez mais. Eu espero na próxima semana passar para vocês mais uma parábola, um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de Bíblia. Desculpem se, como nós dizemos na igreja, um pouco de cajado, mas sempre é bom, porque não é correção, é ensinamento. Às vezes a gente está sem ter visão de alguma coisa, e às vezes uma palavra, um cajado, como se fala, nos orienta, né? Nos alerta. Então, fiquem todos na paz de Jesus Cristo, que Deus derrame bênçãos na vida de cada um. O nosso Deus de bondade e misericórdia. Amém? Fiquem todos na paz.